Boa tarde a todos. Está no ar mais um Vitrine Social e Saúde. Com a graça de Deus, estamos aqui mais um sábado para falar de outro tema tão importante. Eu, Dr. Elias e a doutora Ina, e com o nosso convidado, já amigo especial e da casa, Sérgio Henrique Marçal. Hoje nós vamos falar da saúde mental dos profissionais da saúde. Um grupo de pessoas que está sofrendo muito e que está num grau de sofrimento tão grande, e são peças que nós não temos reposição para elas. Se essas peças falharem, o nosso sistema todo entra em falência também. Então é um assunto que precisa ser muito discutido e precisa principalmente achar recursos para resolver o problema, para que eles não entrem em falência, para que eles não nos deixem na mão, porque se isso acontecer, estaremos com um grande problema. É isso aí, pessoal. Mais uma vez, Vitrine Social e Saúde, com a brilhante presença do nosso querido Sérgio Marçal. E esse assunto nos impacta diretamente, né? Porque é através deles, junto com eles e por eles, que estão sendo os mantenedores das nossas vidas, né, Sérgio? Então, os profissionais, eu vou deixar o Sérgio cumprimentar vocês, mas já vou deixar uma pergunta para ele. Os profissionais da linha de frente, eles estão marcados por múltiplas exigências, né? Ele tem que lidar com a dor, com o sofrimento, morte, perdas, e a que se somam as condições desfavoráveis do trabalho. Você concorda com isso, Sérgio? Sim. Boa tarde, doutora Elias, boa tarde, doutora Nina, boa tarde às pessoas que nos ouvem em casa. Eu agradeço mais uma vez o convite, que é uma oportunidade de nós estarmos mais próximos e tocarmos aquilo que atravessa a todos igualmente. Sem dúvida, em sendo iguais, nós apenas ocupamos espaços diferentes de um todo que é o mesmo, né? Na sociedade, nós somos um corpo coletivo formado de corpos individuais. Nós, trabalhadores da saúde, eu me incluo aí, estamos há mais de um ano diante da maior emergência, não só de saúde, mas humanitária do planeta Terra, dos últimos 100 anos, após a gripe espanhola, há 102 anos atrás. E com certeza todos esses sentimentos nos atravessam e eles nos deixam diante dessa sensação de inevitabilidade e tensão. A contaminação ela vai ser inevitável, a morte é inegável e inevitável, então nós passamos todos estando diante, principalmente aqueles que estão nas portas de pronto-socorro, nas unidades básicas de saúde que estão fazendo triagem de Covid, com certeza todos passam pelos mesmos sentimentos de tensão, de medo, de impotência, de sensação de desamparo, porque há coisas que fogem do nosso controle, a gente reconhece a própria impotência. E as pessoas que estão à frente, como todos nós, elas têm amores em suas vidas, tem o amor da vida dela. E ela teme, por cuidando do outro, ser um vetor de contaminação e de morte da pessoa que ama. Então, como será, para nossa reflexão, que está o coração de quem está há mais de um ano trabalhando na maior crise de saúde, na maior crise humanitária do planeta, sem férias, sem cessar, dobrando turno? É histórico os trabalhadores de saúde terem mais de um trabalho. Se a gente fosse fazer um exercício de empatia e de trocar de lugar, como é que será que nós estaríamos vivendo essa realidade? Então é importante falar disso e, como o Dr. Elias bem colocou, olhar para esses profissionais com cuidado, com compromisso, com empatia, né? E valorizar. As nossas vidas estão interligadas e dependem deles hoje. Né? E com certeza, medo, solidão, desamparo, impotência fazem parte da rotina de forma contínua. E tudo isso gera impactos que a gente vai conversando nesse nosso encontro. É verdade. Esses profissionais têm medo de se contaminar e medo de contaminar os familiares também, né, Sérgio? Nessa ação de trabalho deles o dia todo, né? Eu estava assistindo esses dias um profissional relatando que ele faz 3 períodos de trabalho. Isso chega a ser desumano, né? A gente sabe que a pessoa não está ali ávida, é só pelo dinheiro. E ele é por um compromisso e ele vai trabalhar esses 3 períodos
sem saber se vai voltar para casa bem ou mal, né? Sim. Nós tivemos recentemente a perda de um colega aqui em Uberaba, enfermeiro, que trabalhava em uma UBS no Hospital de Clínicas, que foi exatamente isso. Ele saiu no final de semana do trabalho e não voltou na semana seguinte. Ele se hospitalizou no final de semana e faleceu na terça-feira, 3 dias depois. E as pessoas não se despediram, né? E a gente foi sentir, olhar para o sentimento da equipe de lidar com isso. Então esse é um fato. Nós temos falta de mão de obra qualificada para lidar com isso na cidade hoje. Uma das funções menos vistas dentro da área da saúde, por exemplo, que é o técnico em enfermagem, que é um dos mais mal remunerados, é o que mais falta hoje. Não tem técnico em Uberaba para contratar. Os processos seletivos restam fracassados e são as pessoas que estão ali na linha de frente, colocando a medicação até o final, preparando o corpo para encaminhar para o morgue quanto ao óbito. E não adianta a gente pensar que vai dobrar turno e só por hora extra, porque com que condições essa pessoa vai executar a sua função? O limite de cansaço físico implica na atenção. Para você administrar medicação, você pode administrar a medicação errada, pela via errada. Então, de fato, há um limite de esgotamento físico, mental, emocional, né? Que se avizinha de outros adoecimentos mentais que a gente pode tratar, como a ansiedade e a depressão. É isso mesmo. E a gente vê, né, que nesse momento difícil que essas pessoas estão precisando é de uma assistência emocional. Eles recebem isso? As instituições estão proporcionando isso para esses profissionais? Doutora, isso não está organizado, não está claro nos diversos setores da saúde no país como um todo. As organizações, quando eu digo organização, eu estou dizendo das empresas, sejam elas públicas ou privadas, elas ainda têm uma política de gestão de pessoas muito focada num perfil antigo de gestão de pessoas, que é o departamento pessoal, algo lá da Revolução Industrial, focada em escalas, férias, folhas de pagamento, mas sem o olhar estratégico para pôr a pessoa certa no lugar certo e para produzir saúde do trabalho, que é uma política de gestão de pessoas. E na pandemia deveria ser desenhada uma política de cuidado em saúde mental de acordo com os diferentes momentos da pandemia. Veja bem, depois de um ano, quando a gente passou da zona do medo, que a gente não sabia o que era isso, e hoje a gente já sabe como evitar, como prevenir, nós estamos num outro estágio. Mas aqui na cidade, um ano depois, já cansados, as estratégias deveriam ser revistas, então, para desde acolher a cuidar dessas pessoas. Infelizmente, a maioria das equipes não tem isso como um projeto claro. E o que se observa é os profissionais se ajudarem entre si. Inclusive, eu tenho relatos de colegas em outras cidades, médicos, por exemplo, me dizerem que eles estão prescrevendo psicotrópicos uns para os outros. Nossa. Tamanho grau de esgotamento e de adoecimento. E o antidepressivo não vem só para depressão nessa hora, mas também para aquisição de energia para dar conta dessa jornada. Então, as políticas de gestão de pessoas, no sentido da saúde e qualidade de vida do trabalho, que é uma preconização da gestão organizacional, elas são insatisfatórias e insuficientes ainda hoje. Eu estava me lembrando hoje dos programas anteriores. O padre Fabiano esteve aqui como capelão do hospital, que ele está desempenhando essa função, uma vez que o capelão estava entubado e até veio a falecer, né? Ele assumindo essas funções e ele falando do desespero da família, das pessoas na porta do hospital querendo saber notícia, dos enfermeiros desesperados lá dentro também, levando essas notícias, e ele lá naquele meio fazendo aquele acolhimento de todo mundo, vendo tanto sofrimento de todos os lados. Aí começa às vezes um profissional, por causa da sobrecarga exacerbada que está nas costas dele, começa às vezes a cometer algum erro na administração do medicamento, ou às vezes perde a paciência, ou se deprime, ou explode, porque são coisas normais do ser humano que está sob pressão constante e sem... numa fase que não se tem muita esperança, não tem outro profissional para contratar, para aquele ali descansar. Então, estamos vivendo um caos. E diante disso, Sérgio,
diante de um panorama desfavorável, o que fazer? Sim, o panorama de fato é caótico, né? As questões têm se arrastado e aquilo que era esperado enquanto reação a uma crise, né? A crise muitas vezes ela é a oportunidade de mudança. Quando a gente se vê diante de uma crise é um sinal de que algo precisa mudar, né? Tem alguma coisa no nosso funcionamento que não está bom. Essas crises elas têm sido produzidas, né? Existem os funcionamentos reativos, então muitas vezes as pessoas estavam cansadas e esgotadas de forma reativa e agora passam a ter também os adoecimentos residuais, ou seja, pelo acúmulo de sobrecarga que vinha gerando. Para a gente conseguir sair disso, a gente precisa cuidar das pessoas na rotina e pensar não só no momento agudo, né? Mas também no momento em que isso tudo for passando, do que vai ficar disso. Porque, como dito, a gente lida com uma energia de morte muito forte. E essa energia de morte promove uma desorganização do funcionamento psíquico e da vida, né? Então, as escalas de trabalho muitas vezes são incompletas, insuficientes, as pessoas vão caindo no limite do insuportável e esse insuportável estendido gera o esgotamento, que é o vizinho da depressão, né? E as crises de ansiedade, porque todas as pessoas têm um histórico do jaleco para dentro dos seus próprios conflitos, dos seus próprios medos, das suas próprias limitações, que estão sendo ampliados nesse momento. Então nós precisamos de um cuidado também ampliado dessas pessoas e reconhecer que quando a gente chega e demora o atendimento, ele demorou por alguma razão, porque de repente há sobrecarga. E não é o grito, né, ou a conversa exaltada que vai resolver. Muito pelo contrário, isso só vai enfraquecer cada vez mais. Então a gente precisa conseguir cuidar de uma forma continuada, longitudinal, com o olhar de conseguir atravessar essas diversas fases e as demandas de adaptação a cada momento, né? E ampliar essas equipes da maneira possível. Sérgio, eu sei de pessoas que muitas vezes antes da porta de entrada dentro de um consultório, a gente não sabe o que está acontecendo lá dentro, né? Eu já ouvi uma história de que uma pessoa me contou que a médica estava chorando antes, né? E o pessoal lá fora reclamando e tudo. A pessoa está passando por um processo tão difícil, chorar antes, se refazer para continuar o trabalho, né? E muitas vezes a gente está lá fora, igual você falou, se está demorando é porque teve um motivo, né? Às vezes a pessoa está precisando trabalhar um sofrimento que ele está tendo naquele momento ali, para ele poder gerar um acolhimento de quem está por vir, né? Passar por cima da própria dor para encontrar com a dor do outro, né? Quem cuida de gente é gente. E gente é atravessada pelas mesmas coisas igualmente. Só que às vezes a gente esquece disso. E é muito comum que a gente faça um trânsito do herói para o mesquinho. Porque muitas vezes você quer tudo, mas às vezes no esgotamento você quer se retirar dali, quer simplesmente não fazer nada porque de repente já não está dando conta, né? Então a gente precisa reconhecer o humano que habita em cada um de nós e uns nos outros, né? E criar nesse sentido, você está dizendo, eu me lembrava aqui, olhando para as anotações que eu havia feito, pensando na nossa conversa para hoje, uma linha de primeiros cuidados psicológicos e de cuidados ao longo do tempo, como eu ia dizendo. Né? Não só acudir a situações agudas e pontuais, porque as situações não são agudas e pontuais mais. A situação aguda não é só um pico que passa, o pico se estendeu. E ele não desce. Não está descendo. Então não é agudo e pontual, né? E o nível de estresse é muito alto. Então precisa cuidar disso e reconhecer o aspecto humano de cada um de nós, profissionais e pacientes, porque todos somos profissionais e pacientes em muitos momentos da nossa vida, né? Depende da hora. Sim. E o lugar, né, Sérgio? Isso mesmo. Eu estava lembrando, quando eu fazia faculdade, tinha uma matéria onde a gente fazia a sala de espera, né? E hoje a gente vê nas UPAs, né, no hospital, a sala de espera lotada, né? Aí quem sabe se as pessoas que administram entendessem o que é aquela sala de espera. Ali já poderia ser dados os primeiros confortos, né? Sim. Para as pessoas que estão ali desesperadas, porque
hoje, diante dessa doença, eu não tô vendo ninguém aí tão equilibrado, né? Essa semana a gente teve uma amiga da gente que o pai dela tá contaminado e ela me ligou em prantos, em choro. A hora que fala que a pessoa vai para o hospital, as pessoas já estão ficando sem esperança de retorno para casa dessa pessoa. Então a sala de espera é muito importante. Quem sabe se tivesse um profissional ali, vocês já pensaram nisso, Sérgio? Com certeza. De acolher, não é de chegar, tocar, mas de falar Sim. para as pessoas, né? De começar a entender que aqui ela é paciente, mas que lá dentro também tem um profissional que vai te atender como paciente e que também às vezes está sendo paciente, né? Igual Sim. você falou, está recebendo medicamento para poder continuar Desde o trabalhando, princípio. né? Desde o princípio. A sala de espera é uma rotina muito comum nas unidades de atenção básica, né? Nos postinhos de saúde, enquanto a pessoa está esperando pela consulta, falar de um tema que seja importante para a educação e saúde. Eu não vejo isso acontecer nos hospitais e nas portas de entrada de urgência, né? E mostrar para as pessoas perspectivas para além da morte, porque a gente lida com a iminência da morte o tempo todo. Quando você falou da pessoa que recebe a notícia que vai para o hospital, receber isso quase que como um prenúncio da morte, me fez lembrar do paciente oncológico, por exemplo, uma pesquisa que eu fiz no hospital aqui da cidade, sobre a representação social do câncer para o profissional e para o paciente. Muitas vezes o paciente, quando recebe o diagnóstico da doença, ele recebe o diagnóstico como um diagnóstico de morte, mas nem sempre é assim. Da mesma forma, nós precisamos hoje despertar esperança no coração uns dos outros, cuidado e solidariedade. Porque só junto e acreditando para além da morte que a gente vai conseguir atravessar tudo isso. Então, com certeza, as salas de espera são uma alternativa importante e de mostrar para as pessoas entenderem que nós estamos numa condição extraordinária, excepcional, e que às vezes vai demorar mais, e que tem que ter alguns outros cuidados, que não pode baixar a máscara, tocar a máscara o tempo todo, que precisa higienizar as mãos, né? Enfim, reforçar tudo que a gente já sabe, reconhecer que a gente já está cansado, mas se a gente está procurando cuidado é porque a gente quer viver, né? A gente ainda quer a vida, apesar do cansaço, da iminência da morte. Então que a gente se esforce, continue a se esforçar para preservar a vida de todos. Eu imagino que se nós estamos cansados, e eles que estão lá, né? Recebendo a gente cansado e doente. Né? Não, e eu ainda imagino mais. Muitas pessoas ainda não sentiram na pele, então ainda estão negando a existência da doença, estão negando a existência da pandemia. E isso é um desrespeito muito grande com esses profissionais, porque eles estão lá correndo risco, eles estão lá se doando, eles não estão sendo devidamente valorizados ou remunerados. No meio de tanto sofrimento, tem pessoas que estão permitindo que a pandemia se agrave. E quando eu falo isso, e a gente fala praticamente todo o programa, é porque tem pessoas ainda fazendo festa clandestina, tem pessoas ainda fazendo reuniões, tem pessoas ainda não usando máscara. E isso aumenta o nível de contaminação e sobrecarrega o nosso sistema de saúde. Então a gente não pode aceitar essa condição, né? Sim. Essas fases em relação à doença já não tem, né? Esse estágio já se perdeu esse marco. A gente costuma fazer marcos de tempo para se organizar mentalmente, né? Nós somos uma sociedade que se organiza no tempo, inclusive que tem os ritos de tempo. O batizado, o nascimento, o casamento, o vestibular são todos ritos temporais que simbolizam etapas da vida, né? Só que essa questão do tempo está um pouco perdida na nossa mente em relação à doença. Então essas posturas de negação ou de exacerbação, de pânico, elas têm sido muito comuns, né? As pessoas estão em ansiedade extrema, produzindo automedicação, por exemplo, ou estão andando com a máscara no queixo na rua, fazendo festa, né? E tendo condutas irresponsáveis que expõem o outro a ponto de a gente não ter medicação para fazer intubação. Né? Então, onde isso vai parar? Né? A falta de empatia, que uma hora vai refletir muito perto, ou talvez em cada um de nós,
E no outro, que está lidando com a iminência da morte o tempo todo, no caso do profissional. Quando você faz todos os procedimentos e o que te resta é pegar na mão da pessoa, o que será que passa dentro do coração? É porque essa pessoa, quando põe a beca, eu até falo isso na reflexão, quando põe a beca e recebe o diploma, mas dentro dele ali ainda tem muito sentimento, ele abraça uma profissão com o intuito de servir, né? Uhum. Então, quando ele pega na mão do outro, olha o sentimento, né, Sérgio, que ele está passando para o outro. Ali ele está sendo muito mais que um amigo, muito mais que um pai. Ele está sendo uma ponte Sim. ponte de salvar a vida, né? Sim. Porque às vezes a pessoa precisa do toque, a pessoa precisa da palavra de incentivo. Sim. A pessoa precisa acreditar em alguém e ele só tem aquela pessoa ali, com uma vestimenta, né? E aquela pessoa ali é cheia de emoções. Às vezes ele está até com um parente lá entubado, né? Um pai, uma mãe, um filho. Você não sabe o que está acontecendo na vida da pessoa. Eu acho que hoje eu vi uma crítica e todas as críticas a gente deve ver o lado positivo, né? Falando que liberou tudo, né? O decreto liberou a maioria das coisas. E aqui em Uberaba nós temos 103 leitos de UTI. E no total de ocupados, 98. Então, o que a pessoa estava querendo dizer com isso, né? Olha, vai, mas só tem 5 leitos. Se você chegar primeiro na fila, pode ser que só que antes dessa fila, tem um monte de gente já na enfermaria que talvez já estejam precisando desses leitos de UTI, Eu né? não sei onde eu vi escrito que a gente é livre para decidir e escravo do que escolher. Verdade. Eu não sei de quem que é isso. É até meio bíblico, eu acredito. Né? Mas tá aí, né? Tá na consciência. Não precisaríamos de leis se o sentido do bem e do mal tivesse claro na nossa consciência. Enquanto a gente não tem isso, né? O que é o bem? É fazer para o outro aquilo que eu gostaria de receber, né? Enquanto isso não fica claro na nossa consciência e na nossa prática, a gente precisa de lei e de decreto para nos normatizar, né? Mas o que será que vai custar para a gente ser disciplinado? Né? Inclusive, nesse sentido, como você ia dizendo, ver o outro lidando com a morte o tempo todo. Né? Eu me pego pensando como que esse outro se sente. A minha superior imediata recente no trabalho, né, que ingressou esses dias, ela dizia de uma amiga enfermeira, ela até então era enfermeira, que trabalhava com ela e pediu, olha, se eu piorar, não me deixe morrer na ambulância. E aí ela relata ela entubando a amiga, a melhor amiga, e que essa melhor amiga não morreu na ambulância, mas não morreu no hospital. O que será que passa por uma pessoa que precisa sedar a outra e inserir um tubo plástico na traqueia dela, pensando que aquela é a melhor amiga dela e que de repente ela vai morrer na mão dela? Que de repente não vai voltar. Exato, então a gente precisa despertar para isso. Porque essa pessoa que está na mão de alguém pode ser daqui a pouco uma pessoa muito próxima da gente ou a gente mesmo. Então hoje, dizendo isso, eu me sinto refazendo e revivendo o que eu dizia em março do ano passado. Eu comentei a primeira vez em que eu estive aqui que eu escrevi um artigo que se chamava Covid Convida para um jornal. E eu me vejo falando a mesma coisa de novo um ano depois, só que numa situação muito mais crítica. Então parece que a gente precisa reagir diferente. Porque as coisas estão se agravando. E se a gente continuar com o mesmo comportamento, você quer resultados diferentes? Então mude o comportamento, porque se você repetir o comportamento, o resultado vai ser o mesmo. Ou pior, né? Pior. Não, e mesmo porque a reserva técnica que precisaria ter, ou seja, o paciente que está na enfermaria pode precisar da UTI. Exato. Então precisava ter uma reserva técnica. Tão poucos leitos não é reserva técnica. Ou seja, Nós liberou, estamos no mas limite. nós estamos Sim. estourados o E limite. não só os leitos, né? Porque o país vive uma crise de sedativos. Isso. Nós vimos há 3 semanas atrás pacientes no norte amarrados ao leito porque não tinha sedativo suficiente. O paciente podia despertar e num movimento natural se extubar, tirar o tubo, porque o tubo é um corpo estranho. Imagine você com um tubo plástico descendo da língua para a garganta. O movimento natural é de Retirada, né? expulsar, Retirada, né? Então, nós estamos chegando a um momento que não há sedativo suficiente. Às vezes há o leito, mas não há o sedativo. Então, você não tem como prestar assistência. Então, a gente precisa lembrar de tudo isso.
Sim. Ô Sérgio, como trabalhar o luto, né, desses profissionais pela perda de colegas, familiares, pessoas conhecidas, juntamente com o medo deles transmitirem a doença para os seus familiares, aquelas pessoas que eles convivem no dia a dia? A gente precisa falar da dor, olhar para ela. Muitas vezes essas pessoas estão vivendo soma de dor, sem ter onde descarregar essa dor, né? E aí todo o peso que fica adicional à capacidade de suportamento de cada um, ele provoca uma consequência, né? Então nós precisamos cuidar para além do trauma, um caráter preventivo e ações de curto, médio e longo prazo, ter planos de cuidado para esses trabalhadores. Porque do contrário, como o doutor disse no começo, vai faltar. E se faltar, quem vai cuidar, né? Porque a gente não está tendo tempo para fazer o luto, porque morre e vai embora, muitas vezes vai embora sem a gente ver, né? E aí quando a gente faz o luto, é para elaborar a morte, para entender e aceitar a morte. Por isso a gente tinha os velórios, para se dar conta concretamente com aquele corpo no caixão de que aquela pessoa se foi. Hoje a gente já nem vê, a gente vê só o caixão fechado. E aí de repente esse luto não é feito. Se acompanha de longe, exato, né? E o luto serve para deixar a morte ir. Quando você não tem o luto, a morte fica. E o que vai acontecer com tanta morte acumulada? Onde nós vamos colocar? Na vida e no psiquismo. Adoecimento. Né? Então a gente precisa rever as nossas posturas, e quem é responsável e gere pessoas, faz gestão de pessoas, precisa se atentar para a necessidade de cuidar de quem cuida. Isso sempre foi preconizado, mas mais do que nunca isso é grave. É grave no sentido de urgente, de importante, de inadiável. Não dá para ficar planejando isso mais. Isso deveria estar acontecendo, então precisa ser efetivado. Já deveria ter sido feito, né? Nós já estamos 1 ano aí de luta, e antes a gente não via uma luz no fim do túnel, agora a gente vê um túnel nebuloso. A luta virando luto. Né? Normalmente é natural que o luto se volte a ser luta, mas de repente a gente está tendo a luta virando luto. E esse fim do túnel está nebuloso, né? O túnel está longe de chegar ao fim, porque se a gente pensar que no início da pandemia esperava-se óbito de 0,8% a 0,9%, e hoje nós temos nessa segunda onda 2,5% de óbitos, leitos bem raros, e em alguns pontos vai ter que se escolher para quem vai o leito, quem vai ficar sem o leito. Em alguns lugares pacientes estão na fila esperando. E é falta de responsabilidade nossa, é falta de responsabilidade dos gestores públicos, dos gestores da rede privada, quando não se atentam para isso. E é falta de responsabilidade da população quando ela não faz a parte dela. Porque a partir do momento que o técnico de saúde, o técnico de enfermagem está lá, vendo um morrer agora, vendo o outro morrer depois, o enfermeiro padrão, o médico. Poxa, é muita morte, é muita dor em curto espaço de tempo, é muito desligamento ali. E muitos comunicados à família que nem vão ver e nem vão passar pelo velório daquela pessoa. Então precisa se atentar para a solução do problema, não pode deixar esse problema extinguir mais. A nossa vacinação está em 11%, 12%. Está longe. Vai demorar muito. E o vírus faz mutações. É engraçado a gente falando de mutações de vírus, né? As pessoas... É difícil de entender, né? Quando você fala que o vírus mutou e elas não estão tendo... Não é falha das pessoas. Falar, fulano não entende isso. Não, o conhecimento não chegou até ele e ele não tem condições de entender, né? Eu acho que talvez as pessoas ainda... O conhecimento não tenha chegado até elas. Por isso essa dificuldade de entender e de aceitar. Assim como vocês dizem, existem leis para quem não sabe, não tem consciência, né, do bem e do mal. Aí precisa ter leis, né? E para além disso, que oportunidade a gente dá de despertar a consciência, né?
A educação em saúde é importante nesse sentido, porque de repente a pessoa não enxerga porque ela nem sabe o que é. Não sabe, não entendeu ainda, né? Me lembrou quando eu ouvi o começo da sua fala, daquele ditado popular que é o pior doente é o que não tem noção da doença. Eu me lembro de quando eu atendia na atenção básica, de uma hipertensa idosa que tomando medicação a equipe acompanhando não melhorava. E ela sempre dizia, não bota mais sal, tempero com ervas, mas não abaixa. Um dia a gente foi fazer visita e foi acompanhá-la fazendo a comida. E aí ela disse e ela de fato não punha nada de sal. Aí eu falei, e o que a senhora põe? Aí ela me mostrou o alecrim e por fim ela me mostrou, eu coloco o tempero do amor. É aquela, a slogan da marca, né? Ah, sim. É o tempero do amor, que é glutamato puro, sódio puro, né? Então, educação em saúde, que eu disse, tudo que der gosto de salgado não pode. Então, é a importância de educar e dizer, gente, nós reconhecemos o cansaço de todos, nós reconhecemos que estamos diante do tédio e do esgotamento, mas se a gente quer a vida, que a gente lute e persevere por ela, né? E que a gente cuide de quem cuida, porque quem cuida também está urrando por cuidado e sofrendo muitas vezes sozinho e negligenciado. A sensação de desamparo, de solidão e de impotência, ela esburaca o eu, né? Ela provoca a depressão e muitas vezes e é isso que está acontecendo. E muitas vezes essa carga de estresse que as pessoas estão passando pode gerar problemas patológicos, né? Outros diagnósticos. Né? Nós já estamos diante de pessoas com diagnósticos em desenvolvimento no campo da saúde. A síndrome de burnout ou a síndrome do esgotamento físico, eu vou abordar ela já. Que sempre, né, fez parte da nossa vida, mais do que nunca. As variantes de ansiedade, como as crises de pânico pontuais, a ansiedade generalizada, que por consequência, no afã de resolver, de tudo querer fazer, desprende-se muita energia na ansiedade. Sim. E muitas vezes, como uma consequência, tem-se o esgotamento, que é o primeiro sinal da depressão. Aquela sensação de que não dá conta do que precisa fazer. Quando você acorda, ao invés de dizer, nossa, meu Deus, obrigado por mais um dia, você diz, nossa, mais um dia. Né? Isso tem sido muito frequente. Eu não dou conta, eu não aguento mais. Eu tenho ouvido no consultório, quando as pessoas se sentam, jogam o seu corpo e dizem, eu não aguento mais. Isso tem parecido um eco. Me parece um eco. Eu não aguento mais. O que será que isso tem a dizer? E a gente precisa de cuidar. Eu até fiz uma pergunta dessa aqui para você. Ó. Diante da pressão psicológica, da carga exaustiva de trabalho, às quais esses profissionais estão sendo submetidos, né? Existem possibilidades delas desenvolverem essa síndrome de burnout. E o que vem ser essa síndrome? Porque às vezes as pessoas estão convivendo, né? Não precisa ser só profissional da área da saúde, né? Uhum. Mas uma dona de casa, sim, né? Um outro colega que trabalha no outro setor está desenvolvendo essa síndrome. Uhum. Então vamos falar um pouquinho dessa síndrome para essas pessoas, assim, bem identificado, assim, alguns pontos. A síndrome de burnout era conhecida também como a síndrome do jaleco branco e hoje ela tem se estendido para outras categorias para além da saúde. Ela é tipificada por uma sensação de esgotamento físico e mental. Aquela sensação de cansaço e extenuação, de falta de energia, de fadiga, de cansaço físico e psíquico extremo, que leva ao adoecimento. A depressão, derivada do estresse, da exposição prolongada ao estresse, e ao desenvolvimento de outras doenças psiquiátricas. Hoje, as doenças psiquiátricas já são responsáveis, são a primeira causa de afastamento do trabalho no Brasil e no mundo, né? E entre os profissionais de saúde isso também tem se instalado. Nós fizemos um estudo recente e verificamos, por exemplo, na Secretaria de Saúde, de março a dezembro do ano passado, 270 afastamentos com os CIDs a partir do F. A casa F no CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, toda doença tem um número, né, nos atestados. Nos atestados. Né, as doenças relacionadas à saúde mental, do 00, que é o Alzheimer, ao 99,
Por exemplo, na Secretaria de Saúde geraram 270 licenças apenas entre março e dezembro do ano passado. Nossa. Se a gente tirar esse exemplo como uma oportunidade de raciocínio e procurar também na iniciativa privada e nas portas de pronto atendimento, nós vamos encontrar muitos outros exemplos. Então, as variações da ansiedade, como eu disse, das crises de pânico, ansiedade generalizada, ao transtorno obsessivo compulsivo, à depressão, e inclusive depressão com sintomas psicóticos, tem aumentado de forma muito importante. Fala-se muito da... Como é que chama esses sintomas psicóticos aí? Esquizofrenia. Esquizofrenia. A esquizofrenia é uma doença que ela não costuma se desenvolver tardiamente, né? Normalmente tem-se um componente genético, um basal e uma manifestação mais precoce entre a infância e a adolescência. Mas a depressão pode vir acompanhada de sintomas de perda do contato com a realidade, com a sensação que da ansiedade vai para a psicose, aquela sensação de perda de controle, de que está saindo da realidade, que está enlouquecendo, né? Isso inicia-se de um aspecto ansioso, mas quando a pessoa de fato perde o contato com a realidade, tem-se o traço psicótico, né? Que é sair da realidade, desse contato organizado da mente, né? Quando você perde a crítica e o juízo, a gente costuma chamar de perda Sim. da crítica, quando você sai da realidade. E isso nada mais é do que uma tentativa adaptativa a uma realidade insuportável. O adoecimento mental, muitas vezes, nem sempre isso é consciente, é uma tentativa de fuga de uma realidade psíquica insuportável. É um sinal, né? É um sinal de incêndio, um sinal de fogo. Tem tantas pessoas pedindo ajuda, né, Sérgio? Até a gente tem uma participante aqui, a Maria Cristina. Ela fala assim: e qual a conduta para tratar esse eu não aguento mais? Bom, Maria Cristina é professora de pediatria. primeiro a gente precisa reconhecer e aceitar que precisa de cuidado. Precisa né? de ajuda, né? Até onde nós fomos, tentando por si não deu, se você reconhece que tem prejuízo na sua rotina, que aquilo que você normalmente fazia você não está conseguindo mais fazer, que você convive com ansiedade e tensão o tempo todo, tanto mental quanto física, a musculatura inclusive enrijece, nós temos aí o ranger de dentes e o bruxismo, que vocês são muito mais competentes que eu para dizer, a sensação de não suportar o mundo, de sobrecarga, alterações de apetite e de sono, e esse eu não aguento mais, é hora de procurar ajuda profissional. Na rede pública nós temos serviço de psicologia de referência em todas as unidades básicas de saúde, os postinhos, e para os casos graves, os centros de atenção psicossocial, os CAPs. E é sempre bom que se faça uma abordagem, dependendo da complexidade, multiprofissional. Inicialmente com psicólogo e psiquiatra, né? E podem adicionalmente entrar outros especialistas para compor esse cuidado singular à realidade de cada pessoa. Aí vai da consciência da gente, do entendimento do seu próprio eu, né? Esses dias eu até estava conversando com uma pessoa, como que a gente sabe que está com Covid ou não, os primeiros sintomas? Eu falei, não existe ninguém que conhece o seu corpo melhor do que você. As primeiras reações, a pessoa já sente que não é uma coisa muito simples, né? Sim. A reação do organismo é diferente. Então, muitas vezes, e para outro é uma coisa natural, mas ela conhece o corpo Sim. dela, né? Eu tenho uma amiga minha que passou por um problema uma vez, Sérgio. Ela sempre saiu um líquido pela mama dela. E aí ela ia no médico, o médico falava, não, imagina, na sua idade não existe relato de câncer de mama, tá? Aí ela veio conversar comigo, né? Quem conhece o corpo melhor do que você mesma? Eu falei pra ela, tá te incomodando? Ela falou, muito. Eu falei, então vai no especialista. E foi o que salvou ela. Realmente ela estava com câncer de mama e um câncer muito agressivo. E hoje ela é viva. Por quê? Porque eu não ignorei também o que ela estava passando, porque ela já tinha reclamado com várias pessoas isso. Estava incomodando ela. Sim. E o médico sempre afirmava que não, né? Então a gente não tem que ir pelo diagnóstico dos outros, né, Sérgio? A Sim. gente se conhece. Sim. Então procurar ajuda o quanto Exato. antes. E qualquer quadro de saúde, se não tratado no tempo devido, agrava. Agrava. Se você está sentindo que não está legal,
procurem tempo, porque quanto mais agravar, mais trabalhoso vai ser para reverter ou pode deixar uma doença crônica instalada, porque os transtornos mentais, alguns são crônicos, né? Então, quanto mais cedo você procurar, melhor é o prognóstico, ou seja, a possibilidade de evolução do caso. E é exatamente isso que você estava dizendo. Eu tive Covid no ano passado. Eu cheguei em casa e achei que estava só cansado, mas notei que era um cansaço diferente, né? Às vezes quando a gente está muito cansado, a gente quer chegar e deitar e descansar um pouco, tomar um banho e descansar. Eu deitei, não melhorei. No outro dia, quando eu levanto, eu falei, esse cansaço tá estranho, esse cansaço não é o meu cansaço normal. Tomei um analgésico, porque eu comecei a sentir que o corpo estava ruim. No outro dia, quando eu levantei, eu falei, será que eu tô com dengue? Porque o meu corpo doía como na dengue. Mas quando eu comecei a achar aquilo tudo diferente, eu já fui fazer o teste. Deu negativo, mas os sintomas continuaram. Quando eu fiz o segundo teste, eu estava positivo já com anticorpo, mas ainda transmissivo, né? Eu tinha IgM, que é a capacidade de contaminação, e já tinha o IgG, que é o anticorpo. Então é isso, é olhar para si, ir para o seu funcionamento e se conhecer e se cuidar, se respeitar, né? E lembrar que cada um tem um cuidado e uma realidade individual. Eu queria agradecer a todo mundo que está aqui pela live com a gente, professora Maria Cristina, a minha mãe, todos que estão aí, professor Maurício Ferreira, agradecer a todos vocês. E agradecer também a 102.1 Gospel FM, que é a nossa parceirona aqui nesse programa. Mas eu queria te perguntar uma coisa, Sérgio. A gente tem um quadro tenebroso, que vai perdurar por longo tempo ainda. E nós precisamos tratar, porque quanto mais depressão, quanto mais ansiedade, mais as pessoas chegam aos extremos até de atentar contra a própria vida. Tem sido discutido, tem se procurado alguma forma de tratamento, alguma forma de recuperar essas pessoas. O que dentro da prefeitura, na sua área, está sendo visto? O que está sendo conversado a esse respeito? No início da pandemia foram abertas no ano passado linhas telefônicas de um call center para atender os profissionais da linha de frente, desde a limpeza urbana, segurança pública até a saúde, para cuidar dessas pessoas. Na saúde mental a gente já tem recebido muitas demandas, os serviços estão abertos, mas foi discutido inclusive em uma reunião essa semana a necessidade disso ser algo maior para além da saúde mental, que deve prestar assistência, para que isso parta de uma iniciativa da gestão de pessoas, do RH, né, da política de gestão de recursos humanos. Então isso acontece de forma pontual e está se discutindo a ampliação disso. Do mesmo modo, isso precisa acontecer nos serviços privados, nos serviços terceirizados, nas clínicas, nas UPAs, nos hospitais, né, para que a gente faça um plano de gerenciamento de estresse e de promoção do bem-estar possível, apesar de tudo que acontece. Então, as iniciativas ainda precisam ser fortalecidas. E nessa luta do dia a dia que nós estamos, né? Eu e o Elias também somos profissionais da saúde e a gente vê tantos outros aí, fisioterapeutas, todos trabalhando, médicos, enfermeiros, tantos dando plantões, né? E tudo dentro das universidades, né? Nesse âmbito social também, aqueles que se doam, a gente tem encontrado pessoas que são capazes, né? Como eu te disse, uma amiga nossa essa semana precisou, eu passei o telefone de um médico 11 horas da noite para ela entrar em contato, ele na casa dele já descansando, para servir de orientação. E a gente gostaria muito de agradecer essas pessoas, Sérgio, assim como você, e há tantas outras pessoas que vêm encontro a mim e ao Elias com o intuito de ajudar, né? Que eu acho que nesse momento que a gente tem que entender, assim como aquele que está lá trabalhando na linha de frente tem nos ajudado, nós temos que fazer um respaldo aqui para ajudar. Então que a gente faça a nossa parte, né? Que a nossa participação de viver
não seja só festa, né, Sérgio? Seja de entendimento, não seja só gastos, só lives, né? Eu acho que uma live que movimenta aí 10, 15 mil reais em dinheiro poderia também movimentar, assim como você estava falando antes aqui nos bastidores, né? Alimentar a alma da pessoa, tratar das pessoas, e ela com o estômago vazio vai gerar outra dor, né? Que é dor de estômago, né? E que a gente vê, assim, vamos pedir colaboração para essas pessoas que estão só com o intuito de vender, mas vamos ajudar um pouquinho, né? Você estava falando dessa campanha que vocês estão fazendo, né? Você pode falar um pouquinho para o pessoal? Visitando uma família, esses dias de uma adolescente que tentou suicídio, a gente quis entender um pouco mais para além do fato, porque esse fato é um sintoma de alguma coisa que não está bem. Quando os jovens começam a chegar no serviço, ao meio-dia de moletom, que a gente pede para tirar o moletom e ver o braço fatiado em fatias, que a gente vê jovens que tomam caixas todas de remédio, que você não consegue fazer lavagem de tudo aquilo, porque uma parte já foi absorvida. E a gente chega numa casa que tem um único ponto de luz, que não tem móveis que se assentam no chão, em que os colchões são emendados e dormem juntos, e a medicação ficava num único armário, de onde a jovem tomou, e a gente abre a geladeira e só tem água, a gente consegue entender que só cuidar em saúde vai ser insuficiente, porque existe uma realidade de miséria e desgraça tão forte, dolorosa, que tomar um remédio e ouvir conforto, e ouvir palavras de conforto e de acolhimento não vai ser suficiente. Então nós começamos, na verdade, uma colega, a Marcela, começou uma campanha de arrecadação de cestas para independente, é uma ação fora do nosso trabalho, para acolher essas famílias em vulnerabilidade, inclusive porque a fome já aumentou de forma importante, a gente entende isso se olhar para os semáforos. Nós nunca vimos tantas pessoas vendendo goma e pedindo em semáforos em Uberaba como temos visto nos últimos tempos. Então nós estamos fazendo essa campanha de cestas, mas ela é só um início que precisa ser muito potencializado, que a gente entende que isso vai ser cada vez mais comum. Está muito evidente, né? Os nossos serviços ofertam um lanche do café da manhã, almoço, e muitas vezes a gente acaba tendo, essa semana nós tivemos que levar, nós estamos levando todos os dias comida, o almoço e o marmitex do jantar para paciente que os 2 pais idosos, ela é adulta, estão internados com Covid. E a mãe essa semana veio a falecer e ficou só o pai, que ainda não teve alta hospitalar. Então a gente lida com tudo isso, né? E a gente precisa de um olhar de empatia e de olhar para a vida e de olhar o outro com respeito. Porque cada pessoa, dentro de cada pessoa existe um mundo. Quando a gente olha para um olho, para um rosto e olha para uma máscara, atrás de tudo aquilo ali tem muita coisa. Nossa. Cada um de nós é um mundo, é um universo. E a gente precisa fazer um esforço de respeitar e de acolher, né, e entender o porquê que a gente está aqui e por que a gente quer ficar. E ficar só vai ser possível se a gente conseguir, parece que essa doença está aí para nos mostrar isso, se a gente conseguir mudar de postura e de conduta. E reconhecer uns aos outros como iguais, porque a capacidade financeira, o poder financeiro nesse momento já não simboliza mais nada. Então parece que é pra gente voltar a se reconhecer como semelhante, porque parece que a gente estava perdendo isso nessa disputa e nessa corrida para lugar nenhum. Para que a gente junta tudo, se a gente corre tanto para juntar, se a gente não vai levar? Né? E cuidar dessas pessoas que estão muitas vezes abrindo mão da própria vida e passando por cima da própria dor para cuidar da nossa dor. E que cada um abrace na gestão, na vida como paciente, como profissional, a sua parcela de responsabilidade. Não dá mais para a gente ter o pensamento egocêntrico, mágico, infantil, de esperar só de Deus ou do poder público. Nós precisamos começar a mudar também. Porque o poder é nosso também, inclusive quando a gente vota. O poder está nas nossas mãos quando a gente encontra com o outro e pode mudar o dia dele com uma palavra. Ou pode também estragar com a mesma palavra. A palavra que acolhe, a palavra que fere, né? Sim, e da nossa boca pode sair o acolhimento ou a destruição. E até porque Deus, Ele nos dá a oportunidade de fazer a nossa parte, né? E nós precisamos ter responsabilidade com a nossa parte. E eu acho fantástico
esse trabalho de vocês com relação às cestas, com esse acolhimento, porque tem muita gente precisando. E essa semana a gente estava conversando com uma amiga nossa que o pai dela adoeceu, e ela estava falando para a Ina do custo dos medicamentos. Muito em breve nós vamos precisar também fazer uma campanha para recolher medicamentos que sobraram para repassar para as pessoas, até porque esses medicamentos estão escassos. Então nós vamos ter que ter alguma atitude com esse respeito. E nós vamos precisar nos posicionar enquanto sociedade, enquanto influenciadores, enquanto alguém que está na mídia falando, nós vamos ter que nos posicionar e requerer. Porque não adianta ir lá aplaudir o enfermeiro, o médico, e não dar condições de trabalho para ele. Não adianta querer exigir mais do que pode se oferecer. A gente precisa fazer a nossa parte, porque essa doença ela veio para selecionar. E as pessoas vão ter que, de alguma forma, passar por essa seleção. O pastor lá da minha igreja adoeceu ele, a esposa e os 2 filhos. Graças a Deus estão todos encaminhando bem para recuperação, mas 4 pessoas numa casa. O netinho deles não adoeceu, mas Está sendo cuidado por pessoas doentes. pois é, então a gente assim precisa ver, né? Precisa ver com a ótica diferente. Vamos acolher quem está com fome. A gente precisa começar a pensar no medicamento do que não tem, porque a crise está instalada e nós precisamos dar jeito nela. Muito certamente, são as múltiplas pandemias. A gente de repente está olhando só para a doença, mas tem outras acontecendo, né? E muitas já vinham acontecendo silenciosamente. E talvez a doença veio mostrar isso para a gente. Já havia fome, já havia muita violência, inclusive sexual e violência doméstica infanto-juvenil, que nós acompanhamos também no nosso trabalho na rede e que aumentou muito, né? Então várias questões, e como você disse bem, não dá pra gente pôr só nas mãos de Deus, né? Porque se Deus como um bom pai, ele pode nos dar a vida e o caminho, mas ele não pode nos caminhar nos carregando no colo o tempo todo ou fazendo a nossa tarefa. É a nossa tarefa que vai gerar um bom aprendizado. O pai que faz a tarefa pelo filho não é um bom pai. E Deus com certeza não vai fazer isso por nós. Então, que a gente abrace cada um a sua parcela, né? E que cada um, de acordo com aquilo que escolheu no espaço que ocupa e no lugar que ocupa, abrace e faça. E que a gente caminhe junto, não com a noção de competição ou de julgamento e apontamento, mas de construção, né? Porque o princípio de qualquer guerra é essa competição sem fim. Se a gente não gerar solidariedade, nós vamos correr para lugar nenhum de forma desorientada. Correr para lugar nenhum. Para que a gente corre tanto? De quê? Ou por quê? Ou para quê? Né? Então, é hora de refletir, de mudar. É hora de olhar com respeito, né? Com Igual certeza. a doutora Maria Cristina está dizendo aqui, olhar com respeito para as pessoas. Falta de leite já tínhamos antes da pandemia, só agravou. Sim. Então nós já tínhamos os problemas e só agravaram, e agora nós precisamos correr atrás das soluções dele. Exato, de planejamento, de projeto, de organização, né? De cuidado. Porque eu costumo dizer que a nossa vida é um jardim. Um jardim, para estar bonito, ele precisa estar sempre sendo cuidado, regado, adubado. Se a gente não cuida de forma continuada, esse jardim vai se enchendo de pragas. Ele vai perdendo viço, né? Vai secando, vai morrendo. Então, cuidar da vida e produzir cuidado não pode ser algo aleatório. Requer planejamento, né? E a vida, assim como a natureza, tem estações e tem momentos. Todas as fases da vida requerem cuidados diferentes. Da concepção ao nascimento, a infância, a adolescência, o adulto ao idoso. Então é preciso que isso seja feito de uma forma profissional. Referências não faltam. Estudos não faltam. A gente precisa fazer isso de forma organizada. E cada um ir tomando consciência do cuidado de si mesmo. E os profissionais, né, nós todos profissionais, trabalharmos essa chegada de informação para que as pessoas se empoderem, se apropriem de conhecimento e aprendam a se conhecer, né, e cuidar do outro. Porque se o ambiente em que eu vivo for sadio, eu vou viver melhor.
Não adianta só eu estar sadio no meio de um ambiente doente, em algum momento eu também vou adoecer. Então não dá para viver no egoísmo. Enfim, é um processo de aprendizado para a convivência coletiva e para o crescimento. Né? E aí, voltando a cuidar de quem cuida, que a gente possa olhar para quem está à frente com mais cuidado, com mais empatia. Né? E que as pessoas que estão à frente como gestores dessas pessoas, desses trabalhadores, se lembrem disso. É um tema recorrente. Né? E que para que a gente lide com a dor do outro de forma empática. Né? Nós feridos todos somos, mas o que essa ferida vai se tornar vai depender de como ela for cuidada. É verdade. E que a gente, né, assim como nós estávamos falando da palavra que acolhe, da palavra que fere, quando a gente chegar diante de um profissional da saúde, mesmo diante do nosso sofrimento, que a gente tenha palavras também para eles boas, né? Palavras de acolhimento, de entendimento, de gratidão, porque se eles estão ali é porque eles estão com o intuito de servir, né? De valorização da vida minha, deles e de todos nós, porque se somente eu sobreviver, de que vai adiantar? A solidão vai fazer parte de mim, a depressão, e eu vou morrer. Então, assim como eu cuido de mim, cuidar do próximo, né? E muitas vezes o cuidado do próximo é no falar, é no transmitir alguma coisa de bom, né, Sérgio? Com certeza. Agradecer pelo atendimento. Transmitir uma mensagem de otimismo, porque de repente aquela pessoa saiu de casa deixando um tanto de problema. Como a gente disse, passando por cima das próprias dores. De repente ela também está com medo. De repente ela também já está medicada para dar conta, com medicação psiquiátrica para dar conta daquele serviço. Né? Então é essa coisa de encontrar, né? E de não só exigir. E muitas vezes agradecer, né? Agradecer do balcão da padaria à saída do atendimento. Né? De tentar, apesar da negatividade, espalhar positividade. Porque a gente já conhece o ruim. E qual a parte em que parte nós fazemos para a construção do bom e do bem? Né? Não dá para esperar isso de forma mágica. A gente precisa pôr isso em prática. É verdade. Hoje eu quero ler a reflexão, né? Agora, antes eu lia no início, agora eu estou lendo no final. Eu fiz ela e a gente abordou várias coisas, né? Que está dentro dela mesmo, né, Sérgio? Para as pessoas ter esse olhar de carinho, esse olhar de compreensão, esse respeito e esse entendimento com os profissionais de saúde. Nós precisamos deles mais do que tudo nesse momento. A gente sempre precisou e agora mais do que tudo. Como nós estamos falando hoje sobre a saúde mental dos profissionais da área da saúde, então eu vou pedir para vocês analisá-los, enxergá-los nesse momento. Muitas vezes nós os vimos, mas muitas vezes nós não os enxergávamos, né? Com o olhar perdido e o coração aflito, passos apertados pelos corredores, correndo de um lado para o outro, sabendo que em suas mãos estão as vidas das pessoas que são amadas, das que amam e das que são amores inesquecíveis. Ao abraçar uma profissão, fiz pelo desejo de servir, assistir e de acompanhar processos de cura, e não de ver o esforço tão subjugado e ao mesmo tempo ser desafiado constantemente a passar pelas angústias exaustivas de horas de trabalho e da incapacidade de salvar vidas. E isto nos toca tão profundamente que está dilacerando nossos corações e nos tornando frágeis diante da situação, onde nós já estamos nos confundindo com o sofrimento e nos sentindo sofredores, pois, embora não pareça, somos frágeis e temos sentimentos.
não nos desfazemos disso no dia em que vestimos a nossa beca e recebemos o diploma. Ali nós somos capacitados para nos doar e auxiliar na recuperação de tantos. Mas agora estamos precisando tanto de um olhar de carinho, de aconchego, de acalento, para aquecer nossas almas calejadas pelo sofrimento de quem nos preparamos para curar, assistir e servir. Olha, a gente escreve muitas vezes, Sérgio, e não lê, né? Aí depois que eu escrevi, que eu li, eu falei, meu Deus, nem eu mesmo senti tão profundamente a dor desses profissionais, não sabia que estava tão profundo, porque a gente começa a olhar para as pessoas e tentar sentir o sentimento dessas pessoas e refletir nessas reflexões. E eu espero que as pessoas possam olhar para eles com um olhar de gratidão, de entendimento e de saber que por trás de uma máscara existe uma história, existe uma vida e um sofrimento ali também, né? Como ser humano. E mais uma vez nós te agradecemos a sua presença. Gostaríamos de saber se você tem mais um agradecimento a fazer às pessoas que nos ouvem, o pessoal da rádio, e saber que você sempre vai estar aqui à disposição, né? Que a gente já conta com isso, viu, Sérgio? Para nos acalentar. Assim como eu te disse, é tão bom te ouvir, porque isso faz bem primeiramente para mim, porque aí vai chegar nas pessoas depois que passou por mim, né? Eu te agradeço do fundo do coração a sua presença aqui e esse momento tão peculiar em nossas vidas. Sim, eu acredito, né? Vejo, avalio, sinto como profissional de saúde, desde o ano passado, quando foi decretado estado de calamidade pública em 17 de março, hoje é 17 de abril do outro ano, que nós precisamos mais do que nunca. Naquela época eu tinha a sensação de que algo muito grande fosse vir, não imaginava que fosse durar tanto. E que nós precisaríamos muito uns dos outros, porque a gente estava diante de um desconhecido invisível e naquele momento a ciência falhava e não tinha as respostas para aquilo que sempre sustentou a nossa vida nos últimos séculos, que foram a razão e a ciência. E a gente começou a se ver desamparado. E hoje isso vai ficando agudo, né, e vai persistindo. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui, de poder pensar, de poder tocar, de poder levar para quem nos ouve e agradecer a quem nos ouve uma mensagem de esperança e dizer que apesar da dor, existe um desejo de vida dentro de todos nós. Que esse desejo de vida e essa esperança e essa perseverança de continuar persistindo sejam maiores que o nosso cansaço, o nosso tédio, o nosso desespero e a nossa vontade de largar tudo. Que a gente possa exercitar a empatia e pensar como o outro está se sentindo. Porque parece que é isso que vai nos ajudar a continuar passando e vai evitar desfechos mais graves, mais trágicos do que aqueles que a gente já tem. Então que a gente não desanime. Se a gente cansar, que descanse, porque descansar é diferente de desistir. E que a gente imagine que está atravessando um deserto, mas no meio desse deserto podem haver oásis que nós podemos construir juntos, né? E que possa haver sorrisos no meio das nossas lágrimas e que a gente possa seguir. Porque se nós atravessamos um ano até aqui, existe um propósito de tudo isso, e que a gente possa lutar e preservar a vida, e que a gente reconheça nesses profissionais a esperança, porque quando muitas vezes a gente procura um profissional com dor, o que a gente está procurando não é só um remédio, a gente vai na esperança de se livrar daquilo que incomoda, né? E que a gente não maltrate então a nossa esperança, porque se eles são a nossa esperança, que a gente não maltrate ela, né? E que a gente consiga produzir vida apesar da morte, espaços de luz apesar da escuridão, para que a gente pare de sobreviver e suportar a vida e possa viver, né? E acreditar, e agir de forma ativa, transformar esperança e luta em verbos, esperançar e lutar, né? De forma ativa, conjunta, enfim. Eu agradeço, espero que a gente consiga caminhar e volte a se encontrar
para falar do que a gente continua fazendo apesar de tudo isso que nos aconteceu. E finalizo com uma frase de um psicanalista contemporâneo de Freud, que é o Jung, que diz: eu não sou aquilo que me aconteceu, eu sou aquilo que eu escolho me tornar. Que a gente escolha se tornar algo melhor apesar de tudo isso que está nos acontecendo, né? Que cada um de nós seja um jardim bonito e cuidado. Então, cuidem-se, amem-se e amem ao outro, porque não adianta um jardim bonito sem ninguém para visitar. Muito obrigado. Verdade. Sérgio, fala das suas redes sociais. Sim, eu estou no Facebook e no Instagram como Sérgio Marcal, que é Marçal sem a cedilha, .psicólogo, no Facebook e no Instagram, e também no YouTube, com alguns vídeos falando de saúde mental, textos curtos, para a gente poder refletir e olhar para aquilo que é invisível, mas que governa as nossas vidas, que é a nossa saúde mental. Obrigado, Sérgio. É importante eu pedir as redes sociais suas, porque muitas vezes as pessoas estão precisando e é uma forma de encontrar uma solução. Consolo, né? Muito obrigado a todos os nossos ouvintes. Que Deus possa estar abençoando a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês. E com certeza semana que vem estaremos aqui de novo com a graça de Deus. É isso aí, pessoal. Com o coração hoje um pouco mais aliviado, né? Conversando aqui com o Sérgio, o coração sai bem mais leve. Eu espero que vocês tenham sentido isso aí também na casa de vocês, onde quer que vocês estejam. Um forte abraço a vocês e sábado que vem estaremos aqui novamente, mais uma vez, com Vitrine Social e Saúde. Um abraço a todos e até lá.